Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor, a ação de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade, vem divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Fiat. Estudo 15, Escola da Divina Vontade, Livro do Céu. Chegamos a mais um fim de semana, último dia da semana do nosso estudo. 28 de agosto de 1923. Não basta possuir, se não se quer cultivar e guardar o que se possui. Sentia-me extremamente aflita pela privação do meu doce Jesus, porque eu chamava e rogava. Não se dignava retornar à sua pequena exilada. Daqui abaixo. Ai, como é duro meu exílio. Meu pobre coração agonizava pela dor que sentia, porque aquele que forma sua vida estava distante de mim. Mas, enquanto suspirava seu retorno, veio o confessor, e Jesus, precisamente. Então, depois de tanto esperar, se moveu em meu interior, estreitando-me forte o coração. O coração se fazia ver e eu lhes disse. O coração se fazia ver e eu lhes disse, Luísa fala para Jesus. Meu Jesus, não podias ter vindo antes? Ela pergunta. Agora devo obedecer. Se te parece bem, virás quando te receber no Santíssimo Sacramento. Então ficaremos sós outra vez e estaremos livres para ficarmos juntos. E Jesus, com um aspecto digno e descuidado, disse-me: Minha filha, quereis que destrua a ordem da minha sabedoria e que retire este poder dada à minha igreja? E enquanto dizia, fazia-me participar nas suas penas. Depois disse-lhe: Mas diz-me, meu amor, por que não vens? Fizeste-me esperar tanto, quase até me fazer perder a esperança de seu retorno, e meu pobre coração pela dor se debate
entre a vida e a morte. E Jesus, todo bondade, minha filha, tendo posto em ti a propriedade do meu querer, quero que não só seja possuído por ti, mas que o saibas conservar bem, cultivar, ampliar, de maneira de multiplicá-lo, assim que as penas, as mortificações, a vigilância, a paciência e até minha mesma privação servem para ampliar e guardar os confins de minha vontade em tua alma. Não basta possuir, mas saber possuir. De que serve ao homem possuir uma propriedade se não se toma o cuidado de semeá-la, cultivá-la, guardá-la, para depois recolher os frutos de sua fadiga? Se você não trabalhar seu terreno, mesmo que você o possui, você pode dizer que você não terá com o que tirar a fome. Assim que não é possuir o que faz rico e feliz ao homem, senão o saber cultivar bem o que possui. Assim são minhas graças, meus dons, especialmente minha vontade, que como rainha tenho posto em ti, quer o alimento de ti, quer o trabalho de tuas penas, de tuas ações, quer que em cada coisa sua vontade toda submetida a sua lhes dê as honras e o cortejo que como a rainha convém. E ela, em cada coisa que faça ou sofra, terá disposto o alimento com que nutrir tua alma, e assim tu por um lado e minha vontade pela outra, alongareis os confins da minha suprema vontade em ti. Então, nesse trecho, temos muitos pontos, né? Primeiro, Jesus fala no comecinho já, o tema já é bastante significativo, né? Porque não adianta só a gente falar que tem o dom, né? Não adianta só a gente falar que vive na divina vontade, mas se a gente não tem esse desejo de multiplicar a vida na divina vontade, de passar todos os nossos atos, todo o nosso dia, toda, né, tudo nosso, né, colocar tudo na ordem. Hoje na aula de hoje, eu achei muito interessante a questão da guerra sangrenta, né, da vontade humana com a vontade divina. Porque a gente vem com muita, assim, com a nossa própria vontade, né? Então, a gente aprendeu de uma forma errada como fazer, né? Como viver, conhecer a vontade de Deus, né? Conhecer, porque viver é o que a gente está aprendendo agora, né? O que a gente está aprendendo agora é justamente isso, viver na divina vontade, nos nossos atos, nas nossas ações. E aí, Jesus fala para a Luísa que não adianta só ela possuir, né? Não adianta simplesmente só ela possuir, mas ela tem que multiplicar. Ela tem que guardar, ela tem que cultivar e ela tem que multiplicar, né? Então, isso fica muito claro para a gente, né? Aí vem a questão que foi falado hoje na escola sobre se colocar tudo na ordem, né? O homem ter
o seu papel de pai, né? E a mulher ter o seu papel de mãe, algumas trabalham, né? Fazer o seu trabalho da melhor maneira, né? E essa é a ordem de quem vive na divina vontade, né? Quem vive na divina vontade faz tudo em ordem, né? E se sente feliz por isso. Mas aí foi abordado também a questão da guerra sangrenta, né? Da vontade humana com a vontade divina. Porque essas mortes que a gente passa, essas guerras, é com a gente mesmo. Porque muitas vezes a gente não quer sair daquela zona de conforto. E aí a gente não consegue multiplicar esses atos, né? A gente não consegue. Esses dias eu tive uma experiência assim, né? Que eu fui conversar com uma pessoa, né? E eu falei para uma pessoa algumas coisas muito duras, porque faz parte, né? Faz parte de se colocar a vida na divina vontade, né? E aí a gente vê que essa guerra sangrenta é terrível, porque muitas vezes a pessoa não quer sair de jeito nenhum daquela zona de conforto, daquele jeito que vive. Então vamos voltar aqui o texto. E Jesus, toda bondade, né? Minha filha, tendo posto em ti a propriedade do meu querer, olha, ele pôs em Luísa a propriedade do querer dele. Quero que não só seja possuído por ti, mas que o saibas conservar, tá vendo? Ele não quer que a gente só possua o dom da divina vontade. Ele quer que a gente saiba conservar bem, né? Ele quer que a gente conserve bem. Cultivar, ampliar de maneira de multiplicá-lo, né? De maneira a multiplicar a nossa vida na divina vontade. Sermos estas hóstias vivas, né? Sermos essa pessoa que vai deixar a divina vontade reinar, que a gente vai multiplicar. Tem outro trecho também que não é esse aqui, mas que fala que o filho da divina vontade, quando ele não faz esses atos, ele não multiplica os atos, ele amarra a divina vontade, né? A divina vontade não consegue atuar, né? Então é a mesma coisa que acontece quando a pessoa não quer, quando tem essa guerra sangrenta que foi falado na aula, tem essa guerra sangrenta sobre a zona de conforto, né? Que a pessoa não abre mão da sua zona de conforto, da sua vida igualzinha, entendeu? A gente se compromete muito pouco, né? Só que aí a nossa vida continua desordenada, né? Eu posso dizer isso por propriedade, porque assim, eu nunca vivi uma fase da minha vida tão organizada, né? Em relação à minha casa, em relação às coisas da minha casa, desde que eu passei a deixar a divina vontade reinar e eu só fazer aquilo que ela quer. Me coloco ali a serviço da divina vontade para trabalhar, para multiplicar, para falar da divina vontade, né? Para viver na divina vontade, porque a gente tem que viver, a gente tem que falar também. Tem que multiplicar, né? Aí ele fala aqui um pedaço interessante, ó. Eu achei muito interessante isso aqui, que ele fala para Luísa. Ele fala assim: vou repetir aqui para vocês, ó. Quero que não só seja possuído por ti, né? Que ele não quer só que a divina vontade seja possuída por nós, mas que eu saiba conservar bem, cultivar, ampliar de maneira de multiplicá-lo, né? Assim que as penas
né? As penas que a Luísa passava, as que a gente passa também, as mortificações, a vigilância, a paciência e até minha mesma privação servem para ampliar. Então, se a gente não passa por nada, né? Se a gente quer ficar na zona de conforto, a gente não deixa a divina vontade reinar, não deixa a divina vontade entrar. Realmente é como Jesus falou hoje na aula. É uma vergonha a gente deixar a nossa vontade humana não cooperar. A nossa vontade humana, ela tem que cooperar com a divina vontade, né? Ela quer, a divina vontade, ela quer se usar, ela quer usar a gente. Os nossos passos, nossos lábios, os nossos olhos, tudo em nós ela quer usar. Ela quer multiplicar esses atos através de nós, da nossa vontade. Mas aí, a pessoa, quando a gente fala assim da nossa vontade, a pessoa pensa que é para ficar lá na zona de conforto, né? Que não é para ter sacrifício, que não que tipo assim, que Jesus já morreu por todos e que Jesus já levou sobre si todos os pecados, né? Que não é para a gente sentir dor, não é para a gente sentir mais nada, né? Por quê? Porque a gente não, a pessoa que não entende a divina vontade é esse tipo de pessoa, a pessoa que não entendeu ainda que a divina vontade precisa da nossa colaboração. Que a divina vontade, ela quer que a gente colabore com a nossa humanidade, né? Com a nossa humanidade, com os nossos sentimentos, com as nossas ações, né? Só que ela quer que a gente saia da zona de conforto, né? Se por um acaso a gente quer dormir até mais tarde, eu mesma tinha muito esse problema com sono, dormia demais. Se é por um acaso a minha vontade humana, o meu corpo, ele quer dormir até mais tarde, mas aí a divina vontade não quer, a divina vontade vai lá. Hoje mesmo até fiquei impressionada, porque geralmente eu sempre acordo assim, que hoje eu acordei às 4. E aí eu vi a belezinha que é Jesus me acordar, a divina vontade de me acordar. Porque aí eu não tive sono, eu não senti frio, e aqui tá fazendo frio, eu não senti frio. Por quê? Porque a divina vontade quer usar de mim. A divina vontade quer que eu acorde cedo, porque foi a divina vontade que pediu para mim acordar cedo e para mim assistir as aulas ao vivo. Todos os dias assistir as aulas ao vivo. E daí, da hora que termina a aula, né? Ao vivo, eu ficar meditando até agora. Para mim poder ruminar, para mim poder mastigar. É como se eu tivesse num restaurante, eu tivesse comendo uma comida, né, que eu precisasse saborear, né? E aí eu fico nesse processo, saboreando as verdades que foram reveladas na aula, como essa guerra sangrenta, né, como a questão da ordem, que foi ensinado, que para o homem nossa, meu filho agora, meu filho mais velho, muitas vezes ele pergunta para mim, porque eu falo cada coisa, e ele fala assim, nossa mãe, a senhora nunca falou, nunca ensinou tanta coisa como a senhora está ensinando agora. Nunca falou tanta coisa. Por quê? Porque a divina vontade, ela quer atuar no meu modo de ensinar para os meus filhos, né? Da forma que eu passo, que eu repito os atos, mas a divina vontade, ela quer a nossa cooperação, ela quer o nosso fiat constante, né? Aí aqui, vamos aqui de novo. Vamos aqui. Minha filha, tendo posto em ti a propriedade do meu querer, quero que não só sejas possuído por ti, mas que eu saibas conservar bem,
cultivar, ampliar, de maneira de multiplicá-lo. Assim que as penas, né, que nem eu já falei, as mortificações, a vigilância, a paciência e até minha mesma privação servem para ampliar e guardar os confins da minha vontade em tua alma. Olha só, aí ele fala, não basta possuir, mas saber possuir, tá vendo? Não basta possuir o dom, mas saber possuir. Não basta só viver na divina vontade, mas saber viver na divina vontade, né? Deixar que a divina vontade atue plenamente no nosso humano, nos nossos atos. Ela quer reinar na nossa mente, no nosso coração e tudo em nós. De que serve ao homem possuir uma propriedade? Aí ele fala, de que serve ao homem possuir uma propriedade se não se toma o cuidado de semeá-la, né? De que serve o homem ter uma terra? Hoje mesmo eu estava falando para a pessoa sobre isso. Do que vale ao homem possuir uma terra se você não vai semeá-la? Ou seja, a pessoa não vai morar lá naquela terra, né? A pessoa não vai morar lá, não vai cuidar, então não adianta nada possuir. Então, assim, Jesus faz essa comparação, né? De que serve ao homem possuir uma propriedade se não se toma o cuidado de semeá-la, né? De que serve ao homem ter tantas verdades, ter tanta luz, né? Tantas verdades reveladas se não quer passar para frente, se não quer viver, se fica com medo de partilhar. Cultivá-la, guardá-la, né? Para depois recolher os frutos de suas fadigas, né? Que adianta? Não adianta nada você possuir uma coisa, mas você ficar com medo, você ficar se espelhando, você, em vez de você ver os exemplos da pessoa que partilha, da pessoa que vive na divina vontade, você vê o exemplo para ali motivar, você simplesmente trava, para. Porque você vê as partilhas e muitas vezes você acha que não é para você, né? Que, mas eu não consigo. Mas eu não quero me expor, né? Não adianta nada, você trava a divina vontade. A divina vontade não pode operar, porque a divina vontade, ela quer a cooperação da sua humanidade, mas você não dá. Se você não trabalhar seu terreno, mesmo que você o possui, você pode dizer que você não terá com que tirar a fome, né? Se você não... Como que você vai matar a fome, a sede da sua alma? Se você não multiplica esses atos, se você tem medo, se você não partilha, né? Assim que não é possuir o que faz rico e feliz ao homem, tá vendo? Não é só possuir o dom da divina vontade que faz rico e feliz a alma, né? Senão o saber cultivar, né? Que aqui ele está falando da terra, mas eu estou colocando para nós, para a vida na divina vontade. O saber cultivar bem o que possui, né? Cultivar bem, partilhar bastante, não perder nada, não deixar que nada se passe. Ter os exemplos de quem já está num grau avançado, como uma gasolina. Eu falo assim, quando eu vejo os testemunhos das meninas, né, da Ruth, da Michelle e da Aline, para mim é como se elas fossem a gasolina que faltava ali no carro para Jesus pilotar. Assim são minhas graças, tá vendo? Assim são minhas graças, meus dons, especialmente minha vontade, tá vendo? Assim é as graças de Deus. É como a terra, se a pessoa não cultiva, né? Não dá o fruto, não mata a fome. Que como rainha tenho posto em ti, tá vendo? Como rainha, a divina vontade, ela é a rainha da nossa alma. Quer o alimento de ti, né? Mas ela quer a nossa correspondência. Quer o trabalho, ela também quer o nosso trabalho. O que é o nosso trabalho? Nossas partilhas, nossos sacrifícios, nossas mortes todos os dias.
de tuas penas, de tuas ações, tá vendo? O trabalho de tuas penas e de tuas ações. Quer que em cada coisa a sua vontade toda submetida à sua lhes dê as honras e o cortejo, tá vendo? A divina vontade quer que a gente dê as honras e o cortejo a ela, né? Como rainha, a divina vontade é rainha, né? Que como a rainha convém, tá vendo? E ela, em cada coisa que faça ou sofra, terá disposto o alimento, tá vendo? Ela nos dá o alimento para nossa alma. A alegria, o combustível com que nutrir tua alma, tá vendo? Ela nos dá o alimento para nutrir nossa alma. Quando a gente partilha, quando a gente ouve as partilhas dos nossos irmãos, né? Quando a gente caminha, né? É esse alimento que é oferecido a nós, é os vídeos da escola todos os dias, é as partilhas dos nossos irmãos nas casas, né? E assim, tu por um lado é minha, tu por um lado e a minha vontade por outro. Alongareis os confins da minha suprema vontade em ti, tá vendo? É assim, a divina vontade por um lado e a gente por outro, juntos ali, ó, juntinhos, inseparáveis, né? Mas tem uma coisa que a gente precisa entender, que a divina vontade, ela quer a nossa humanidade, ela quer atuar em nós, ela quer fazer essa guerra sangrenta, né? E olha que essa guerra sangrenta, eu falo assim com as meninas lá da minha casa, que eu falo que elas ainda não foi até o sangue, né? Quando às vezes eu tenho que pedir para elas partilhar, né? Eu peço muito isso a elas. E aí sempre vem algum motivo, né? Elas sempre me falam algum motivo, aí eu falo assim, olha, vocês ainda não foram até o sangue. Então, se vocês não foram até o sangue, vocês ainda não deram tudo. É como eu digo isso para elas e digo isso para mim também. Quando eu passo por alguma coisa, eu digo, Jesus, eu ainda não fui até o sangue, né? Eu ainda não verti sangue. O Senhor verteu sangue, eu ainda não verti. Então, eu ainda posso dar um pouco mais. Eu ainda tenho, ainda falta mais ainda da minha humanidade, né? Da minha zona de conforto que eu ainda não saí, que eu preciso sair, que eu preciso deixar a divina vontade atuar. Deixar Jesus pegar o combustível das partilhas, né? Das meninas, colocar lá no carro e dar o piloto, dar a volante para Jesus pilotar. E ser assim, ó. Assim tu por um lado e minha vontade pela outra. Alongareis os confins da minha suprema vontade em ti. Aí a divina vontade atua soberana sobre nós, né? A gente tem que entender isso, que a gente, muitas vezes a gente sufoca mesmo a divina vontade, né? A gente sufoca, é que nem hoje na escola, a Aline falando assim, Jesus falando, né? Assim que no vídeo da escola, falando sobre os pais, né? E como é difícil, né? Você, um homem que às vezes tem a sua vida de conforto, né? Que os homens se acostumaram, as mulheres trabalhar e resolverem tudo, né? Serem essas mulheres independentes, claro que isso não é errado, entendeu? As mulheres trabalharem, né? Mas e hoje eu estava até comentando, esses dias eu estava comentando com uma pessoa que há a inversão de lugares, né? Os pais estão se tornando mães e as mães estão se tornando pais, né? As mulheres muitas vezes vão para trabalhar para poder sustentar a casa. E aí, quando a gente vai para a divina vontade, nossa, Jesus encontra a casa toda bagunçada. A casa da nossa alma, né? E a nossa casa também. Uma vez, eu não sei se era um trecho, eu não sei se foi alguém que falou na comunidade, mas eu vi uma vez falar que quando a nossa alma, nossa casa não é arrumada, é porque a nossa alma também não é. E isso ficou martelando na minha cabeça.
né? E ficou gravado, né? E hoje, nossa, teve muita coisa, muita coisa. Mas essa questão dessa guerra sangrenta que foi falada, da morte, da vontade humana, né? Da vontade, da nossa vontade, da zona de conforto, do nosso comodismo. Não que a vontade humana ela não vai existir, só que ela vai existir para ser unida à vontade de Deus, né? Mas quando a gente vê isso, né? Quando a gente não entende isso, eu vou falar uma coisa para vocês. É difícil, mas é uma coisa que a gente consegue, porque todo dia Jesus tem pedido coisa para mim. Todo dia Jesus tem pedido coisa, né? Eu quero fazer uma coisa e Jesus fala não. Ontem eu fui assistir a reunião da escola do meu filho, que é encerramento, ele vai pro 6º ano agora, vai mudar de escola. E aí eu fiquei toda preocupada, eu queria saber para onde que meu filho ia e para qual escola, né? E aí a Divina Vontade já tinha falado comigo. Não se preocupa com isso. Você não me deu o remo do barco? Então eu tô no barco, então não se preocupa. E aí mesmo assim, eu fui perguntar, né? Participei da reunião e depois eu fui perguntar. E aí a professora do Gabriel falou assim: eu pensei que já era para ir para a escola hoje, né? Que era para ir fazer a matrícula hoje. Aí eu fiquei toda preocupada. Eu falei: meu Deus, quando eu saio, eu perco muito tempo na rua, né? Eu perco muito tempo, porque tem que esperar e tudo. E aí eu falei assim: meu Deus, que horas que eu vou fazer minhas partilhas? Que hora que eu vou fazer as partilhas da escola? Que hora que eu vou fazer as partilhas da casa? Que horas, Senhor? Que eu vou sair, não sei que hora que eu vou chegar. E aí a professora do Gabriel mandou o comunicado para mim falando que as declarações só iam estar prontas na segunda. Aí a Divina Vontade foi e falou para mim, tá vendo? Tá vendo? Não era. Você queria fazer a sua vontade. Você estava preocupado com o que você queria fazer. E não é hoje, não é a hora, né? E nisso Jesus ainda está me moldando, né? Essa questão da gente ser independente, gente, é complexo demais. Porque a guerra mais sangrenta que eu tenho dentro de mim é essa, né? E graças a Deus que eu tenho vencido essa guerra sangrenta. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina da minha vontade, minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Minha filha, não só Adão, mas todo o céu esperam tuas ações em meu querer, a fim de que recebam a honra que lhes tirou seu querer humano. Tu deves saber que pus mais graça em ti que não pus em Adão, para fazer que meu querer te possuísse e com triunfo te dominasse, e o teu se sentisse honrado de nunca ter vida e cedesse o posto à minha vontade. Nele não pus a minha humanidade como ajuda e força sua, e como cortejo da minha vontade. Porque não a tinha então. Em ti a pus para te fornecer todas as ajudas que se precisa para fazer com que a tua esteja em seu posto e a minha possa reinar. E junto contigo seguir teus giros no meu eterno querer, para estabelecer o seu reino. Essa aula hoje foi muito, tinha muita informação, muita luz, né? Eu anotei várias coisas aqui, mas
Hoje eu tô com um pouquinho de pressa. Tinha muita coisa para fazer aqui, né? Na vontade divina. Então a gente aceita tudo. Foi muito, muito, muito preciosa essa aula de hoje. Mas assim, uma das coisas que eu anotei aqui que eu achei interessante é sobre a sermos co-criadores com Deus. Eu li um trecho um dia, acho que eu já até meditei ele aqui na escola, que Jesus fala sobre a bilocação da vontade divina. Que a vontade divina, ela está em toda a criação, né? E ela é a fonte da vida de todas as criaturas. Nem todos, aí a Luísa até perguntou nesses trechos que a gente leu, mas como assim, se a vontade divina está em tudo, por que que a criatura então não vive na vontade divina? Se ela está em todas as criaturas, em toda a criação, então a criatura devia viver nela. Mas aí Jesus respondeu, mas elas não querem. Elas vivem como os homens vivem como usurpadores da vontade divina. Eles usam a vontade divina porque ela é a fonte da vida. Então, sem a vontade divina eu não respiro, eu não estaria aqui falando, não estaria pensando, eu não estaria aqui. Tudo ela é a fonte da vida. Então, não tem como eu não usar. Só que eu uso e não quero, é tipo assim, eu amo o que ela me oferece, o que ela me fornece, mas eu uso totalmente sem amor, sem nem conhecer o que eu estou usando, e eu não amo o Criador, o detentor dessa vontade, que é Deus. Então, uma pessoa que vive inimigo de Deus, imagina a situação. Olha a situação do ser humano, é muito triste. A situação do ser humano, ele mora na casa do pai, pensar assim, né? O pai tem uma casa com comida, com tudo, com internet, e ele vive igual um ladrão dentro da casa do pai. Ele se alimenta o alimento do pai, ele usa a internet da casa do pai, ele bebe a água da casa do pai, só que ele é um ladrão, um usurpador. Ele não fala com o pai, ele não gosta do pai, ele não ama o pai, mas ele precisa da comida, ele precisa da bebida, então ele vive totalmente, gente, isso é muito triste, imagina. Um filho que usa as coisas do pai, o pai dá roupa para ele, que, nossa, é uma situação humilhante demais para o pai e para o filho, uma situação complexa, né? Muito complexa. Do ser humano no pecado. Muito complexa. E aí, quem vive na vontade divina, quem tem ela como posse, ele vive na casa do pai, ama o pai, faz tudo o que o pai quer, obedece o pai, vive na ordem. Né? Assim, totalmente na ordem, ama tudo que o pai faz, acha lindo. Não questiona as ordens do pai, ama a vontade do pai, ama tudo que o pai faz. Fala amém para tudo, acha lindo, elogia tudo. E é uma, uma felicidade para o pai, que o pai, ele ama dar, ele ama cuidar. E Jesus fala no livro do céu que ele cria, ele tem a necessidade de amar, Deus tem a necessidade de amar, mas ele quis ter essa necessidade. Até a Luísa falou assim, mas o Senhor não precisa de nada, não necessita de nada. Eu quis ser que fosse assim, que o amor para mim fosse uma necessidade, então eu tenho necessidade de amar a criatura. E aí, eu falei de ordem, né? Aí eu lembrei que no início da aula, a Aline começou a falar de ordem na família, né? A ordem na sua vida, né? Que a vontade divina vai chegar e vai colocar a ordem em todos os aspectos da sua vida, de mãe, de esposa, se você for pai e tudo. E como chefe também. Aí eu fui abrir os ouvidos e falei, porque eu, eu, eu tenho no meu trabalho uma função de liderar uma atividade. Aí eu falei, eu vou prestar muita atenção então. E Jesus estava falando para mim, eu peguei para mim, porque ela falou assim: você como chefe, você como líder, você tem que liderar, você tem que delegar trabalhos, você não fica
pegando tudo para você, tirando a oportunidade do seu colega fazer o trabalho, que é trabalho dele, e você para poder, pensando que está fazendo às vezes o bem, você está fazendo o mal, porque essa não é a ordem é o chefe delegar funções. Né? Eu não sou chefe, assim, mas eu lidero um processo, então eu tenho que liderar os processos, gerir os processos. Eu tenho que ser o olho que vê tudo, que vê todas as atividades. Às vezes eu faço, eu preciso fazer, porque tem gente de férias, tem gente de atestado, uma pessoa sai, eu estou ali para cobrir, para fazer o relacionamento entre os colegas, que a atividade é feita por uma equipe, o mesmo processo é feito por várias pessoas. Então, o meu trabalho é esse, é ficar ali de olho em tudo. E aí ontem aconteceu, ontem a menina que fica acima de mim mandou uma mensagem pedindo para fazer um processo. E ela falou assim: esse processo é assim, assim, me deu as instruções. E eu, na minha cabeça, era para eu fazer, né? Eu mesma fazer. Aí a divina vontade vem e fala: não, não é você, é para você passar para quem é para fazer. Né? Ele não fala assim claramente, mas eu entendi. Eu fui mandei mensagem para a menina, falei: "Ah, esse processo é para eu passar para a colega fazer, né? E explicar para ela, passar as orientações para ela". E ela falou: "Sim, senão você acabaria fazendo tudo". A minha colega falou o que foi falado hoje na aula. Ela falou ontem. Sim, você tem que delegar, senão tudo que eu te passar, você vai acabar fazendo tudo, não vai conseguir. E aí a aula hoje foi uma confirmação. E uma confirmação, e um alerta para mim, era Deus me avisando. Tem processo lá parado, que você não fez a gestão. Eu levei um susto, porque tinha um monte de processo lá parado, que a colega fez de uma forma que eu não consegui ver que ela tinha pedido para eu fazer, tomar uma atitude. Ela não me avisou, ela deixou um recadinho lá meio escondido e eu não vi, mas se eu tivesse de olho, totalmente de olhos bem abertos, eu teria dado uma olhada lá e passado. Agora, foi um aviso para mim. Obrigado, Senhor. Eu agradeço, glória a Deus que me avisou desse problema. E aí, quando falou assim da gente ser co-criador, voltando, né, ao assunto, eu vi um trecho da vontade divina ser bilocar, ela se bilocar em nós, na nossa alma. Ela está em toda a criação, em todas as criaturas. E aí, quando a gente fala, vem divina vontade, reina na minha vontade, ela biloca na minha alma e eu faço junto com Deus o que Ele está fazendo. E Ele faz junto comigo o que eu estou fazendo. A nossa vontade se une, é uma só. Então, a vontade divina, unida com a minha vontade, que está fazendo aquele ato. Eu, antes de fazer essa meditação, antes de começar a falar, eu falei, vem divina vontade nessa ação que eu estou a fazer. Eu uni a minha vontade com a vontade divina, auxiliada por Jesus. E aí esse trecho é lindo, né? Que ele fala que Adão não tinha essa ajuda. Adão não tinha a humanidade de Cristo para ser o auxílio para ele em todos os atos. Então, Jesus é maravilhoso. Ele está aqui fazendo junto comigo. E Adão não teve essa ajuda do próprio Deus encarnado. Meu Deus, é muito lindo. Nele não pus a minha humanidade como ajuda e força sua, e como cortejo da minha vontade. Então, a humanidade de Cristo é ajuda e força para a minha humanidade, para eu fazer aquele ato junto com Ele, e a humanidade dele é um cortejo à vontade divina que está em mim. Então, a vontade divina sempre vai estar honrada, porque Ele está aqui comigo, nós estamos juntos. O pai e a filha trabalhando juntos, fazendo aquele ato. E aí ele fala que eu faço, porque ele não está só aqui comigo, fazendo essa meditação e trabalhando aqui, fazendo as coisas. Não, ele está fazendo tudo. Ele é Deus fazendo tudo ao mesmo tempo. Ele é onipotente, onipresente. Então ele está criando almas, ele está chamando almas para outra vida, ele está sustentando o universo, ele está
trabalhando na criação, ele está fazendo tudo. E ao mesmo tempo ele está fazendo aqui comigo. E aí ele fala que a gente faz junto, tudo. Então, na verdade, a gente é co-criador, né? Eu não tive tempo ainda de ler direito o trecho que ela colocou sobre ser co-criador, mas eu entendi que é nesse sentido. E a Luísa, ela saía do corpo e ela via essa parte dela fazendo junto com Jesus. Ela via, ela, né, igual a Aline falou assim, ela via um dia onde Deus cria as almas. Ela saía na criação, saía vendo as estrelas, colocando eu te amo nas estrelas. Ela via essa parte. A gente não vê, mas a gente faz. Porque a vontade divina se biloca e a gente faz. E a gente fazendo, a gente fala o eu te amo em todos os atos divinos quando a gente faz as orações. A Luísa, ela teve esse trabalho de fazer tudo, tudo, tudo. Ela foi em cada ato divino. Ela visitava, ela tinha as visões do Antigo Testamento, da criação de Adão. Ela tinha as visões, a gente não tem. Ela fez esse trabalho todinho, foi depositado nela. Hoje a gente faz as correspondências, mas a gente não vê. Mas, quando eu estava pensando nisso, eu pensei, mas depois aí falando da história, né, da história da humanidade, o que vai acontecer no futuro, né, a gente fica pensando nisso. Eu pensei assim, o que vai acontecer? A gente vai passar por uma grande tribulação, a terra vai ser purgada, purificada, então muitas pessoas vão ser levadas, vai ficar aqui só os filhos da divina vontade e aquelas almas que têm disposição para viver na divina vontade, mas a terra vai estar destruída. A terra vai passar por muita tribulação, vai ter terremoto, vai ter tudo que a gente vê das profecias, né? Então a terra vai estar um caos. E Deus vai criar tudo de novo. Porque o reino da divina vontade vai ser aqui na terra. Então ele vai criar de novo. Aí eu pensei assim, então a gente vai ver a gente criando junto com ele, falando eu te amo, admirando e criando junto com ele, né? Mas assim, como ela falou, a gente é co-criador, mas é uma participação, a gente vai estar junto com ele, trabalhando junto com ele ali, só ali do lado dele, às vezes olhando o que ele está fazendo, não sei o que é isso na prática, né? Mas, por exemplo, Deus criou todos os animais e pediu para Adão colocar o nome. Ele teve a participação dele ali. Não que a gente vai criar, agora eu vou da minha cabeça criar um novo astro. Não sei, gente, eu não sei. Mas eu penso assim que o que eu pensei na hora foi isso, que a Terra, o planeta Terra vai ser criado quase que novamente, porque a natureza vai estar, né, devastada. E a gente vai participar desse momento da criação de novo do planeta Terra. A gente vai ver, a gente não, quem estiver aqui no reino vivo vai ver. E vivendo na divina vontade, com a posse do dom da divina vontade, vai criar ali junto com Deus de alguma forma. E aí outra coisa que eu pensei foi sobre essa questão me deixa assim bem pensativa sobre durante os 1000 anos de paz e até antes do juízo final, o demônio nesses 1000 anos de paz, o demônio vai estar preso, né? Vai surgir gente que ainda vai se rebelar contra a vontade de Deus. Então isso me deixa assim, meu Deus. A gente vai estar na paz, não vai ter pecado, não vai ter, quer dizer, o demônio vai estar preso. Então ele não vai ser, não vamos ter tentações do inimigo. Ele vai estar preso. Mas mesmo assim, vai ter gente que vai questionar a vontade de Deus e não vai aceitar viver na divina vontade. Vai querer viver na vontade humana e vai invocar de novo o demônio. Aí é quando vem o Gog e Magog, vem seduzir as nações e tudo. Aí eu pensei, eu fiquei, meu Deus, como pode uma coisa dessa? Mas eu fiquei lembrando do povo. Eu tive que fazer o cerco de Jericó essa semana.
Estou fazendo a intercessão que eu tenho que rezar o texto de Jericó, o cerco de Jericó. Aí eu ontem falei, Jesus, mas eu fico fazendo esse cerco de Jericó. Eu vou ler a história, né, do cerco de Jericó, porque eu nunca li. Falei até com ele hoje, eu falei, meu pai, que vergonha, eu tenho que ler a Bíblia urgente, do início ao fim, eu nunca li toda. Aí eu li a história lá de Josué, e aí é uma coisa que me chamou muita atenção, que quando as muralhas de Jericó caiu, né, porque eles estavam chegando já na terra prometida, e aí tiveram que tomar a cidade de Jericó, né? E aí nesse período, quando eles já estavam então chegando na terra prometida, só duas pessoas, só Josué e o outro lá, companheiro dele, que eu esqueci o nome agora, que viviam totalmente obedientes e amavam a Deus. Duas pessoas. E os outros todos que vieram no caminho não viviam certinho ali obedecendo a Deus, só Josué e o outro. Aí eu falei: "Ah, então quer dizer o seguinte, eles ficaram 40 anos no deserto. Durante esse prazo, muitos nasceram ali, né? Jovens, mulheres que tiveram filhos naquela época. Então, tipo assim, teve outra geração ali. Eu pensei, talvez os que. Josué não, porque Josué é dos primeiros. Mas os que saíram do Egito ali, saíram mesmo, podem ter se continuado o caminho certinho, porque eles viveram aquela situação todinha ali de sair do Egito, eles viram o mar se abrir, tiveram aquele contato assim, né, com todo aquele acontecimento. Mas no futuro, depois de tantos anos, os filhos deles talvez perderam essa memória dos acontecimentos e não amavam tanto a Deus como os que saíram mesmo do Egito, que era escravo, entendeu? E aí pode acontecer com a gente, esse período, a mesma coisa. Por quê? Imagina a gente agora aqui vivendo a grande tribulação, vivendo esse período tão difícil, que ainda vive nesse mundo cheio de pecado, ainda o mundo, né, como Jesus falou nesses três, a terra ainda está no domínio do inimigo, e Jesus está comprando de novo a terra, então a gente está vivendo esse período. E se essa geração, a geração que sair dessa transição, desse tempo tão difícil da tribulação, e for para viver os 1000 anos de paz, ela vai ter assim uma viva memória do que aconteceu e vai amar a Deus, vai agradecer e vai louvar, nunca vai esquecer do que aconteceu e nunca vai querer voltar a viver na vontade humana sem Deus, nunca mais vai querer viver sem Deus. Vai ver a diferença, vai ver ali claramente. Mas depois de 1000 anos é muito tempo. Quantos vão nascer nesse período? E aí eles vão ter o quê? A palavra. A gente vai contar, os pais vão contando para os filhos. Mas esses filhos podem não amar tanto a Deus quanto os pais que viveram nesse período, que tiveram essa experiência mais profunda. Claro que Deus nunca vai deixar de enviar graças, luz, e a história vai ficar toda registrada, como é até hoje. Jesus morreu há muitos anos, mas a gente está aqui amando Ele. Só que tem muitos que vão esquecer de amar a Deus. O ponto-chave, eu acho que é esse, é o amor a Deus. Porque a desobediência vem quando você esquece de amar a Deus. Então, essas pessoas que nesses 1000 anos de paz vão se rebelar contra a vontade de Deus e não vão querer viver o dom da divina vontade, não vão querer viver na vontade de Deus, é porque não vão amar. O ponto, a desobediência, ela vem depois que você para de amar. Foi o que aconteceu com Adão. Eu não lembro o trecho, mas Jesus fala isso. Por que que Adão pecou? Acho que é um trecho que fala mais ou menos assim. Por que Adão pecou? Porque ele esqueceu de amar. Ele esqueceu de amar. Então, por que que as pessoas vão invocar o demônio vivendo no período de 1000 anos de paz? Quando a gente ama a Deus com amor perfeito, a gente quer fazer a vontade dele. Não quer ofender de jeito nenhum. E a ofensa é fazer um ato contrário à vontade de Deus.
não aceitar a vontade dele, questionar ele. Então, por isso que Jesus fala de tanto do amor, do amor, do amor a ele. Por isso que ele fala tanto de destruir o amor próprio, nunca pensar em si mesmo, porque o amor perfeito é que vai me fazer dar o sangue pela pessoa que eu amo. Então, se eu tenho um amor perfeito por Deus, o amor é minha segurança. Jesus falou isso para João. Eu nunca esqueço Jesus falando isso para João. João falava, eu não lembro que João falou assim, tipo assim, que ele tinha medo assim de negar alguma coisa nesse sentido. Aí Jesus fala para ele, eu tô tranquilo, porque o amor que você tem por mim é a segurança. Você está seguro no amor. Jesus fala assim para João: você está seguro no amor. O amor que você tem por mim é a sua segurança. Tanto que ele estava lá aos pés da cruz, junto com Maria e Madalena, né? Os que mais amavam. Os que mais amavam foram os que não abandonaram, que não abandonaram Jesus na hora da redenção, da cruz. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém. Sobre a guerra interior, que realmente a guerra é interior. Quando você fala assim, eu quero viver na divina vontade. A divina vontade fala, você quer? Então tá bom, vamos fazer as coisas ficarem na ordem. E aí, a Aline falou assim, a guerra é interior, porque assim, exteriormente as coisas parecem que acontecem assim, você nem sente. Deus, a divina vontade ela é tão poderosa que ela coloca as coisas no lugar, assim, de uma forma extraordinária. É um milagre que acontece, realmente é um milagre. Basta você falar assim, pode fazer. Pode reinar na minha casa. Pode reinar. E aí, claro que tem coisas que vai acontecer de uma forma mais lenta. Mas o que for mais urgente, urgente, urgentíssimo, pecado. Pecado muito grave, que envolve você, principalmente assim, que é um pecado que você está cometendo junto com a outra pessoa. E que aí, para você parar de cometer o pecado, a outra pessoa tem que colaborar, né? Aí a divina vontade vai agir fortemente nessa questão, porque você que quer viver a santidade tem que se livrar de todos os pecados. Então, ela vai agir ali fortemente e você só tem que falar sim, eu quero. Tem hora que vai doer demais a situação de você falar com a pessoa que vive com você que não quer mais pecar. Tem hora que tem algumas situações que vai ser bem complicado. Mas é confiar em Deus. No meu caso, a hora que a Aline falou assim, parece que a divina vontade coloca o problema é só você. Porque a outra pessoa vai falar assim, não vai questionar nada, não vai resistir nada. E aqui em casa aconteceu desse jeito. Exatamente como ela falou. No meu casamento precisava purificar algumas coisas. No meu casamento. E aí se não fosse a divina vontade, eu jamais falaria com meu esposo, faria essa proposta para ele para retirar todas as coisas que não pertenciam a Deus do nosso casamento. Não falaria. E aí um dia eu não vou contar o sonho todo porque é muito longo, eu tô com pressa. Mas Jesus falou assim: fala pro seu esposo que você quer jogar tudo fora essas coisas aí que não é de Deus. Vocês vão ficar vivendo uma vida assim, uma castidade no casamento, né? Uma castidade no casamento. Aí eu falei, tá bom. Eu só falei assim, tá bom, se eu quer falar, quer que eu falo, tá bom, tudo bem. Eu não coloquei resistência, eu falei. Eu cheguei pro meu esposo e falei, né, que não combinava mais essas coisas que a gente usava, que eu queria jogar tudo fora, que a gente ia viver uma vida assim sexual bem pura. Ele falou, aí ele virou para mim e falou assim, tudo bem, tá bom. Eu fiquei boba, eu fiquei de boca aberta. Eu falei, o quê? Eu achei que ele nunca ia aceitar, que ele ia questionar, que ele ia falar um monte de coisa. Na minha cabeça, eu tinha medo, eu tinha receio, assim, não, mas se eu falar, apesar de que a hora que Jesus falou, eu falei assim, tudo bem, mas eu poderia ter
Nossa, mas eu vou falar isso para ele, ele não vai aceitar. Não, mas eu vou falar isso para ele. Ele que gosta dessas coisas, ele vai me largar. Ele vai arrumar outra mulher. Não tem essa história. Ah, se o homem não acha em casa, vai procurar na rua. Tem demais isso. Ah, mas eu não vou fazer isso de jeito nenhum. Não vou fazer não, porque o que mais fala aí na rua e nos cursos é que a gente tem que fazer tudo dessas coisas aí, fazer um monte de coisa. E o senhor está falando para eu largar isso tudo. Meu marido vai me largar no outro dia. Eu podia ter feito tanta pergunta, eu podia ter feito tanta resistência para esse pedido. Eu só falei assim: tá bom, é o que Jesus está falando aqui. A minha humanidade é uma ajuda e uma força para você fazer tudo. Gente, eu fico boba com isso. Eu fico boba porque assim, Deus querer fazer com a gente tudo que a gente faz. Meu pai, eu fico pensando nisso, né? Mas eu aceito, não questiono não. O senhor quer me ajudar em tudo? Meu pai, eu te amo tanto, eu quero fazer tudo junto com o senhor. Vamos trabalhar junto? Vamos falar com meu esposo. Vamos falar. Ele consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Ele não tá, ele tá comigo e tá com todo mundo, tem um para cada. Tem um Jesus para cada pessoa. Isso é maravilhoso. E um Jesus para cada pessoa. Tem um texto que a Luísa fala isso. Quem vive assim, com essa consciência de que tem um Jesus para cada pessoa, é uma pessoa abençoada. Porque eu não sei se tem gente que pensa isso. Pode ser que tenha. Que o Jesus é um só e que ele tem que primeiro atender uma pessoa para depois me atender. Não é assim. Existe um para você exclusivo. É o mesmo, mas ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, se você pensa assim, que existe um exclusivo para você, ele está à sua disposição para te ajudar. É estranho, né, falar isso? Nossa, a hora que eu falei, como assim ele está à minha disposição? Ele quer. A alegria dele é estar com a criatura. Ele ama estar com a criatura. Ele quis assim. Então é horrível eu não querer a companhia dele. Eu não querer fazer as coisas junto com ele e fazer tudo errado e ficar obstinada fazendo as coisas do meu jeito, ofendendo ele. Aí sim é horrível. Horrível. A criatura não querer a ajuda do Criador, já pensou? Meu Deus do céu. Que horror, que horror. Eu quero a ajuda dele para fazer tudo, para respirar. Então, tudo que. Tem muita coisa que, a, que ela fala na aula, que a Aline fala na aula, e eu lembro de uma situação que aconteceu comigo. Para confirmar. Eu acho isso muito legal para a gente pensar, para a gente entender que é muito sério o que a gente está falando aqui. É muito sério, é muito verdade. Deus confirma tudo. Deus confirma tudo. Eu não duvido de nada, nada do que é falado aqui na escola, porque quando ela fala, eu falo, nossa, eu vivi isso. Eu vivi desse jeito, aconteceu isso comigo, eu vivi desse jeito. Várias coisas, várias coisas. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém.